Vamos analisar o conteúdo do FSG C7.201, Data Mapping, incluindo as anotações nas células, para entender como cada campo deve ser preenchido de acordo com a LGPD. Aba Data Mapping, Formulário de Inventário e Mapeamento de Dados Pessoais. O cabeçalho do Data Mapping contém os seguintes campos. Item nome do processo departamento, o nome do processo ou departamento ao qual o mapeamento de dados se refere. Preencha com o nome do processo de negócio ou departamento ao qual o mapeamento se refere, ex, processo de recrutamento, departamento de marketing. Item nível de confidencialidade, o nível de confidencialidade dos dados, interno, restrito ou confidencial. Marque a opção que melhor descreve o nível de confidencialidade dos dados que serão mapeados neste processo. O interno, dados acessíveis apenas a pessoas internas à organização. O restrito, dados com acesso limitado a pessoas ou grupos específicos dentro da organização. O confidencial, dados altamente sensíveis, cujo acesso deve ser extremamente restrito. Item elaborado por a pessoa responsável por elaborar o mapeamento de dados. Informe o nome completo e o cargo da pessoa responsável por preencher o mapeamento. Item aprovado por a pessoa responsável por aprovar o mapeamento de dados. Informe o nome completo e o cargo da pessoa responsável por aprovar o mapeamento, geralmente um superior hierárquico ou responsável pela área de proteção de dados. Item nome do gestor do processo, o nome do gestor responsável pelo processo ou departamento. Informe o nome completo e o cargo do gestor responsável pelo processo de negócio ou departamento mapeado. Item tipo de agente de tratamento de dados pessoais, o tipo de agente que realizará o tratamento dos dados, controlador, operador ou controlador conjunto. Indique o papel da organização no tratamento dos dados pessoais neste processo. O controlador determina os meios e finalidades do tratamento de dados. O operador realiza o tratamento de dados em nome do controlador. O controlador conjunto, dois ou mais controladores determinam conjuntamente os meios e finalidades do tratamento de dados. Item revisado em a data da última revisão do mapeamento. Preencha com a data em que o mapeamento foi revisado pela última vez. É importante manter o mapeamento atualizado, revisando-o periodicamente ou sempre que houver alterações relevantes no processo. Corpo da tabela. Na sexta linha, temos os seguintes campos. Item Atividades. As atividades de dada processo departamento que envolve o tratamento de dados pessoais. Descreva a atividade realizada no processo que envolve o tratamento de dados pessoais, ex, coleta de dados cadastrais, envio de e-mail marketing. Item WAT. O que é a descrição do dado pessoal coletado, com a ajuda da aba Lista, categoria de DP. Detalhe os tipos de dados pessoais coletados e tratados na atividade, ex, nome, CPF, endereço, e-mail. Item who, quem o titular dos dados e quem tem acesso a eles. Especifique quem são os titulares dos dados, ex, clientes, funcionários, candidatos, e quais pessoas ou departamentos têm acesso a esses dados dentro da organização. Item when, quando os dados são coletados. Indique os momentos em que os dados pessoais são coletados, ex, no cadastro do cliente, durante o processo seletivo. Item where, onde os dados são armazenados. Descreva onde os dados pessoais são armazenados, ex, banco de dados CRM, sistema de gestão de RH, servidor em nuvem. Item how, como os dados são tratados.
Explique como os dados pessoais são tratados, incluindo os métodos de coleta, processamento, armazenamento e compartilhamento, EIS, coletados por formulário online, armazenados em servidor criptografado, compartilhados com empresa de e-mail marketing. Item How long? Por quanto tempo o tempo de tratamento dos dados? Defina o prazo de retenção dos dados pessoais, ou seja, por quanto tempo eles serão armazenados pela organização. É fundamental estabelecer critérios para o descarte seguro dos dados quando não forem mais necessários. Item Y. Por que a justificativa para o tratamento dos dados? Justifique a finalidade do tratamento dos dados pessoais, explicando por que a coleta e o uso desses dados são necessários para a realização da atividade, eis, para enviar comunicações personalizadas, para cumprir obrigações legais. Item Hipótese de tratamento. A base legal para o tratamento dos dados, conforme o artigo 7º da LGPD. Indique a base legal que autoriza o tratamento dos dados pessoais, conforme as hipóteses previstas no artigo 7º da LGPD, eis, consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse. Item Tipos especiais de dados pessoais. Sim, não se os dados são considerados sensíveis, se trata dados pessoais de crianças e adolescentes e se tem consentimento, caso necessite. Marque sim caso a atividade envolva o tratamento de dados pessoais sensíveis, como dados de saúde, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à vida sexual, dado genético ou biométrico. Marque sim caso a atividade envolva o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Marque sim ou não, em caso de consentimento. Item Compartilhamento de dados pessoais. Sim, não se os dados são compartilhados com terceiros. Marque sim caso os dados pessoais sejam compartilhados com terceiros, como outras empresas, órgãos públicos ou parceiros de negócio. Nesse caso, é importante especificar com quem os dados são compartilhados e a finalidade do compartilhamento. Item Transferência internacional de dados pessoais. Sim, não se os dados são transferidos para outros países. Marque sim caso os dados pessoais sejam transferidos para outros países. A transferência internacional de dados exige cuidados adicionais para garantir a proteção dos dados e o cumprimento da LGPD. Preencha os campos nome do país, organização e determine o tipo de garantia para a transferência internacional, com base na lista suspensa da célula. Aba Lista, categoria de dados pessoais. Lembre-se de consultar a aba Lista, categoria de dados pessoais. Ela vai te auxiliar no preenchimento do data mapping. Deve-se listar todas as categorias de dados pessoais tratadas pela instituição, indicando que a lista fornecida não é exaustiva. Recomenda-se manter na planilha apenas as categorias efetivamente tratadas.